Expressões e cálculo algébrico. Agora a gente vai estudar as expressões algébricas, tá? O uso de letras para representar números. As expressões algébricas são expressões que têm números e letras, ou somente letras. A gente nunca vai ver agora uma expressão que não tenha letra. Todas as expressões que nós vamos ver daqui para frente são números acompanhados com letras ou somente letras, tá? Coloquei para vocês alguns exemplos aqui. Escreva expressões para calcular a área das figuras abaixo. Na letra A, coloquei um retângulo as dimensões do retângulo são a largura A e o comprimento B. Eu quero escrever a área para calcular a expressão para calcular a área desse retângulo. Então, a expressão será A vezes B, porque a área de retângulo é o comprimento vezes a largura. A letra B, a largura 2x, o comprimento 3y. Então, a área vai ser 2x vezes 3y. 2 vezes 3, 6, x vezes y, xy. Observe as expressões matemáticas a seguir. Na letra A, eu coloquei assim, 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Na letra B, x mais y mais z. A letra C, 3x ao quadrado mais 2y menos 4. A letra D, 5 menos 1 elevado a 2 mais 18 dividido por 3 menos 6. E quero que vocês identifiquem dessas 4 expressões daqui quais representam expressões algébricas. As expressões algébricas, então, tem que aparecer letra. Dessas 4 aqui, as que aparecem letras são as letras B e a letra C. Por que a letra B e a letra C? Porque a letra B tem lá, ó, x mais y mais z. Possui letra. A letra C é a mesma coisa, 3x ao quadrado mais 2y menos 4. Usando uma ou duas letras, por exemplo, pode usar x e y, pode usar A e B quando não fala nada, as letras que vocês quiserem. Escreva uma expressão que representa o quadrado de um número. Então, o quadrado de um número, vamos supor, o quadrado de x, x elevado a 2. O triplo de um número, vamos supor que é o triplo de x, 3y. A terça parte de x, x sobre 3. O dobro de x adicionado com o quádruplo de y, 2x mais 4y. O dobro de x, 2x, adicionado com o quádruplo de y, 4y. O quadrado da diferença de x e y. Então, a gente subtrai o x menos y e eleva ele a 2. Então, isso tudo que eu coloquei aqui, do exercício 1, do exemplo 1, do exemplo 2 e do exemplo 3, fazem parte das expressões algébricas. Mais expressões aqui para vocês. Então, a gente já sabe que as expressões elas têm que apresentar números e letras ou somente letras. E um detalhe, essas letras elas são chamadas de variáveis, então a gente vai ver muito essa palavrinha variável de vez em quando aí nos exercícios, tá? Qual é a expressão que representa o perímetro do retângulo abaixo? Perímetro é a soma dos lados. Então, o retângulo ele tem 4 lados, então as laterais valem 3x. E a parte de baixo com a parte de cima, 2y. Perímetro é a soma dos lados, então eu vou somar 3x mais 3x mais 2y mais 2y. 3x mais 3x, 6x. 2y mais 2y, 4y. Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura abaixo, ou seja, a área total disso aqui. A gente tem um quadrado com um retângulo. A área do quadrado é o lado do quadrado vezes o lado do quadrado, ou seja, o lado elevado a 2. E a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Então, olha lá, ó, a área do quadrado, A elevado a 2. A do retângulo, B vezes C. A área total vai ser a soma da área do quadrado com a área do retângulo. Então, A ao quadrado mais BC.
Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa de R$ 40 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de X quilômetros? Ou seja, o que ele vai pagar? Ele vai pagar uma taxa fixa de R$ 40, 40, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Chamando o quilômetro rodado de X, então 40 mais 1,50 de X. Estão percebendo que tudo que está aqui, ó, no exemplo 3, no exemplo 2, no exemplo 1, são expressões algébricas, porque tem números acompanhados de letras, né? E coloquei para vocês aqui 3 observações. A primeira é o seguinte: quando eu tenho fração e na fração eu não tenho variável, eu não tenho letra, ela é chamada de expressão algébrica inteira. Quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis, que são as letras, no denominador ela é chamada de expressão algébrica inteira. Olha lá, o 2x mais 4y, uma expressão algébrica inteira. 1/3 de x é uma expressão algébrica inteira, porque lá o denominador é 3 e não tem letra no denominador. x2y sobre 5, também é uma expressão algébrica inteira, porque não tem letra no denominador. 3a menos 2c sobre 10, olha lá, ó, não tem letra no denominador. Quando aparece a letra no denominador, é chamada de expressão algébrica fracionária. Apareceu letra lá no denominador, aí a expressão algébrica fracionária. 2a sobre b, 1 sobre x, 2a sobre x menos y, 3a menos 2c sobre 10x. E quando aparece raiz, né, radical, raiz quadrada, quando a letra aparece lá dentro desse radical, dessa raiz, é chamada de expressão algébrica irracional. Raiz quadrada de AB, olha lá, ó, tem letras lá dentro do radical. A sobre 2 raiz quadrada de x, é uma expressão algébrica irracional, tem letra lá dentro do radical, da raiz. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B, também uma expressão algébrica irracional. Certo?